Bom, a gente já viu, no caso, que o Brasil vai conseguindo seu reconhecimento político e tal, né? Ele vai estabelecer seus grupos políticos, suas políticas, mas é, uma outra necessidade é você estabelecer uma constituição, né? Estabelecer um conjunto de leis e tal, estabelecer um conjunto de regras, né? Tipo, e estabelecer que tipo de governo você é, o que você quer fazer, né? E tal, quais são as suas propostas. E a partir daí entra as Assembleias Constituintes, certo? Eu quero que vocês, antes de começar a falar, eu quero fazer uma diferenciação entre a Assembleia Constituinte e a Constituição. Uma Assembleia Constituinte é um grupo é quando, como eu posso dizer? Quando um grupo de deputados, senadores e tal, né, eles se juntam para formular uma Constituição. Por exemplo, vou pegar o exemplo mais recente, né? Quando a gente foi fazer a última Constituição, né, de 1908, houve uma votação. Nessa votação, o povo brasileiro ele elegeu deputados, senadores e tal, para como sendo as pessoas escolhidas para fazer a Constituição, né? Então, tipo, a gente votou que nem uma votação normal, tipo, que nem uma votação tipo, de governo normal, né? A gente votou nessa galera e essa galera realizou a Constituição, né? Eles fizeram constituições e essas constituições foram referendadas por eles mesmos e foi promulgada, ou seja, foi lançada, foi criada, né? É, e é isso que a Assembleia Constituinte faz, basicamente. Diferente, e a Constituição é o conjunto de leis pronto já, tipo, é o conjunto de leis já formulado e pronto e promulgado, né? Então vai ter uma diferença entre promulgação e outorgação. Promulgação é quando ela é lançada com apoio, né, dos deputados, senadores, quando a galera que fez, quando essa galera que fez e tal, quando ela passa por esse processo de Assembleia Constituinte e é promulgada. Outorgada é quando ela é imposta, quando ela é feita por menos pessoas e tal, e quando ela é imposta de uma pessoa para o geral, né? A gente vai ver essa diferença bem clara nessa aula, porque a gente vai ver um pouco como se deu esse processo, mas eu queria que vocês ficassem com esses conceitos na mente, porque é uma coisa bastante importante, certo? E, bom, a Assembleia Constituinte, lembra que essa Assembleia Constituinte ela foi convocada pelo Dom Pedro I antes da independência, né, em maio de 1922. Só que essa foi instalada, de fato, em 1923. O voto censitário, defendido pelo José Bonifácio, ele fez com que as classes populares fossem excluídas da eleição para deputados, garantindo a escolha de deputados sintonizados com os interesses da aristocracia rural do Partido Brasileiro. Durante o trabalho da Constituinte, destacou-se o José Bonifácio de Andrade, que, pela influência liberal, ele defendia algumas restrições à autoridade do imperador da Constituição. Né? Bonifácio é uma parada complexa. Por hora ele se aproxima do imperador, por hora ele fica mais longe, certo? E ele defende, naquele momento, algumas restrições à autoridade do imperador na Constituição, certo? E, além disso, outra coisa importante, ele era favorável à proibição da participação de portugueses em cargos políticos militares. Suas propostas afastavam de Dom Pedro, e ele também era, como ele também era um defensor do fim da escravidão, né? Já que ele considerava ela algum atraso para a economia nacional, ele se distanciou também de membros da aristocracia, certo? E aí o que aconteceu? Isso resultou na demissão do Zé Bonifácio, certo? E além do irmão dele, Martim Francisco, e a partir disso os andaram para o imperador. E, ou seja, o que aconteceu a partir daí, certo? A aristocracia brasileira se aglutinou em torno do Partido Brasileiro e apresentou, em 1923, um anteprojeto, ou seja, uma base contendo as principais propostas para a confecção de uma posterior Constituição. E essas foram as bases da Constituição proposta de 1923, né? Primeiro, os portugueses não poderiam exercer cargos políticos. Segundo, o Estado seria dividido em três poderes, que é uma influência direta liberal, né? O executivo, que era o imperador, o ministro e presidente das províncias, o legislativo com duas câmeras, que era o deputado do Senado, e o judiciário, né? Os juízes. Limitação do poder do imperador, pois ele não poderia dissolver a Câmara dos Deputados, nem mesmo vetar a adesão do legislativo, e cabia a ele, o legislativo, até o controle das Forças Armadas, e a outra seria o voto censitário, certo? De modo que a renda deveria ser comprovada em alqueires de mandioca, um dos principais produtos consumidos no Brasil e que deu o apelido ao anteprojeto constitucional. Ou seja, o que a gente pode perceber nesse projeto aqui é, especialmente, primeiro, o antilusitanismo, ou seja, uma repulsa a querer que portugueses que viviam no Brasil tomassem decisões, né, tipo, ocupassem cargos políticos, e uma limitação dos poderes do imperador, né? Limitação na divisão do Estado, no poder direto do imperador e tal, que ele não poderia dissolver câmara, não poderia vetar decisões, ou seja, é uma limitação do poder do imperador e, ao mesmo tempo,
uma vontade de querer que os brasileiros eles ocupem todas as outras posições de poder, né? As posições de ministros, de presidente de províncias, das câmaras, dos juízes, de querer que os brasileiros tenham um poder e tenham poder de decisão nas decisões do país, certo? É isso que vai ser a custa da mandioca. O que acontece? O Dom Pedro ele odeia isso, ele não quer isso, ele vê essa limitação, como essas limitações de, de poder, como sendo uma indignação. Tipo, ele não quer isso, ele quer liderar, ele quer ter poderes, ele quer centralizar isso. O que ele faz? Ele ele, ele, ele ouve a galera portuguesa, né, que tipo, também estava indignado por causa disso, e ele ordena a dissolução da Assembleia Constituinte, ou seja, ele ordena que a Assembleia Constituinte acabe, não tem como. Essa se recusou a esvaziar o prédio onde eles estavam, né, decretando em sessão permanente na noite do dia 11 para 2 de novembro de 1923, e esse episódio, que ficou conhecido como Noite da Agonia, terminou com a invasão da guardião de Dom Pedro ao prédio da Constituinte. E aí, eles invadiram e acabaram com a Assembleia Constituinte. A partir disso, o Dom Pedro convocou um processo de Estado, formado por 10 membros da sua confiança, que ajudaram na elaboração da Constituição de 1924, que foi a primeira Constituição brasileira. E o principal documento do jovem Estado brasileiro foi outorgado, ou seja, imposto pelo Dom Pedro I sem a atuação de constituinte, certo? E aí, o que essa Constituição vai ser de diferente e de característica da de 23, né? Vamos ver agora. Primeiro, a gente lembra que a gente falou que a Constituição de 23 tinha os três poderes, né? Uma instituição tipo bem liberal e todo o iluminismo. O Estado, a Constituição de 24, ela vai dividir o poder em quatro poderes. Além dos três que a gente já viu, ele vai criar o poder moderador, de uso exclusivo do imperador. Na prática, ele dava ao imperador o direito de intervir nos mais poderes, certo? No poder de veto e de indicação de juízo e tal. Ou seja, na prática, o Dom Pedro poderia, tipo, basicamente negar qualquer coisa que a Assembleia fizesse, os juízes fizessem. Justamente isso manifestava a tradição de autoritarismo do Dom Pedro, certo? De centralização. Certo? Isso é uma coisa bastante clara. O voto permanece necessário, ou seja, os eleitores deveriam comprovar renda para participar das eleições. Além disso, mulheres, índios e padres e outro grupo não poderiam votar, certo? E aí tem os níveis da Constituição e tal, das rendas, mínimo de R$ 2.000 para os eleitores da província e tal. Porque assim como a Constituição foi aprovada, foi assim que a galera votava. Pela Constituição, tinha a eleição acontecia em dois níveis. Os eleitores das paróquias votavam nos eleitores das províncias e esses últimos escolhiam deputados e senadores, certo? Então, um votava no outro, que esse outro votava nos deputados e senadores, certo? E a partir daí da renda, e a partir da sua renda, certo? E além disso, os senadores, especificamente, seriam excluídos pelo imperador a partir de uma lista tríplice, com os três mais votados de cada província. Ou seja, na prática, o imperador escolhia quem ele queria. Tipo, a galera votava numa lista e dentro dessa lista o imperador escolhia quem ele queria para fazer parte da Assembleia. Ou seja, ele tinha todo o controle da Assembleia e mesmo assim ele poderia só negar qualquer decisão da Assembleia que porventura fosse contra ele, né? Além disso, os portugueses ganharam o direito de exercer cargos políticos, certo? A liberdade de expressão religiosa foi assegurada, embora o catolicismo fosse declaradamente a religião oficial. E outra coisa importante é a adoção do padroado, ou seja, o Estado, o Dom Pedro, controlava a Igreja Católica. O Estado ele cobraria os dízimos e indicaria os cargos eclesiásticos. Certo? O imperador ainda poderia autorizar ou não a aplicação das adesões papais no Brasil, ou seja, as adesões do Papa, da Igreja, estavam sujeitas ao beneplácito. Isso vai dar uma treta bastante grande, mas menos agora e mais do Dom Pedro II, certo? Mas isso é uma coisa bastante também importante de perceber. E além disso, em ambas as constituições não tinha menção nenhuma ao fim da escravidão, certo? O Brasil era um país, como a gente sabe, de base escravista e tal, ou seja, a escravidão era uma base importante da economia e não tinha nenhum interesse de ninguém, de poucos grupos, de querer acabar com isso, certo? Mesmo com pressões externas, beleza? Ou seja, nessa parte da aula eu quero que vocês entendam as diferenças já que apareciam bastante fortes entre os projetos políticos da galera do Brasil e do Dom Pedro, sabe? Tipo, a galera brasileira estava querendo tomar o poder, né? Tipo, que eles queriam participar ativamente das decisões políticas e econômicas do Brasil. Isso acabava enfrentando indo contra diretamente as pretensões do imperador, né? Da galera dele, porque o Dom Pedro ele tinha uma tradição de centralização de poder e de centralizar as decisões para si, né? Ele queria isso. Isso vai começar a gerar uma série
insatisfações com o Dom Pedro e com essa forma de liderança e tal, que vai acabar culminando com a crise do primeiro reinado, beleza? Mas a gente vai ver isso na próxima aula, beleza? Até lá.